aproveitar, então, e chamar o professor Godinho para sua fala, né, para falar um pouquinho sobre o projeto do RS Up, ou Cidades Limpas, como a gente popularmente chama, mas não é o nome oficial, né, Godinho? Muito bem. Então, queria primeiro agradecer ao professor Everaldo pelo convite, a Prof. Neide. E aí, agora eu fiquei pensando um pouquinho aqui, e a ideia, né, que me passaram, né, seria basicamente, eu acho que o objetivo principal aqui não é nem o projeto, a apresentação do projeto, mas sim a, a interação com a agência de inovação, né. Então, eu acho que antes de começar a falar um pouquinho ali sobre o projeto em si, especificamente esse projeto, eu acho que eu fiquei pensando um pouquinho, né, me remontando a um tempo passado, e aí a gente vê que o tempo passa, eu acho que já é um tempo passado, mas relativamente grande o passado, e aí eu fico pensando assim, né, quais eram os caminhos que foram seguidos, no meu caso específico, né, para tentar encontrar, né, a gente fica eu me lembro assim, no início da carreira, a gente fica numa angústia, né, procurando os caminhos a serem seguidos e por onde eu vou, né, e realmente eu fiquei pensando assim e não saberia dizer para vocês exatamente qual o caminho que me levou a encontrar os projetos, encontrar os desafios, né? Mas basicamente, né, eu fico pensando aqui, refletindo, eu acho que uma das formas de a gente começar a construir os projetos, basicamente é a interação. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que nós temos que interagir, principalmente com aqueles colegas mais maduros, né, mais experientes, né, que já estão envolvidos em outros projetos. Eu acho que isso facilita muito. Agora, na semana passada, como um exemplo, né, eu recebi um e-mail na semana passada do professor Giovanni, né, lá da mecânica, que foi substituindo o Altafine, né, o colega Altafine que saiu. E aí fiquei bem satisfeito, né, ele esteve comigo lá fazendo uma reunião, né, e ele bem motivado, né, me trouxe um edital, né, agora nós estamos construindo aí uma parceria, né, Giovanni? E eu acho que esses são os caminhos, né, a gente tem que começar a interagir, né, e a partir dessa interação as coisas vão acontecendo, né, eu acho que não existe, né, não existe uma receita, né, pronta, e eu acho que é aí que entra a questão da agência de inovação, né, embora às vezes a gente possa achar, né, a gente possa imaginar, né, que não vai solucionar especificamente aquela angústia que a gente tem de tentar se inserir, né, mas com certeza vai contribuir, né. Então, eu me lembro também, lá no início, tinha até o ETT, né, nós tínhamos aqui, bastante tempo atrás, e desde lá as coisas vão evoluindo, né, as coisas vão crescendo, né, e agora a gente já tem a agência de inovação com uma maturidade muito maior, né, e é uma consequência esse avanço, né? Então, se tivesse uma sugestão para dar, eu acho que seria essa, né? Eu acho que é tentar interagir com aqueles que estão mais integrados, né? E as coisas vão acabar acontecendo, né? Com certeza as coisas vão acontecendo. E as coisas podem crescer a tal ponto que daí daqui a pouco a gente fica um pouco angustiado que está muito grande, né? Mas eu acho que é isso que todo mundo busca, né, gente? Então, assim, como eu falei aqui, a ideia não é especificamente o projeto, tá? Mas esse aqui é um exemplo, né? Depois eu posso fazer algum comentário de outros projetos, né? A gente muitas vezes as coisas acontecem e nós temos que construir alternativas com a própria agência, né? Daqui a pouco aparece uma oportunidade, a gente leva até lá e não existe uma solução pronta, né? Na própria agência. Então nós discutimos para tentar viabilizar uma solução, né? E várias coisas acabaram acontecendo dessa forma, né? Nós fomos, surgiu uma oportunidade, fizemos reuniões lá, né? Trouxemos a questão para eles e daqui a pouco nós vamos construindo uma alternativa para que aquilo acabe se integrando com a universidade, né? Então, existem soluções que já são maduras e outras que fazem parte da nossa profissão, né? Porque nós somos especialistas nisso, né? Em resolver coisas, desenvolvimento de metodologia, ou seja, coisas que não têm uma receita de bolo pronta, né? Bom, então esse projeto é um caso desses que nós, lá em 2019, né, nós recebemos uma demanda aqui na UX,
né? Nós fomos provocados, né? Quem é que trouxe a demanda? Foi o CISGA, né? Que é o Consórcio Intermunicipal da Serra Gaúcha, junto com o Cored, com a Prof. Mônica, né? E a Prof. Mônica, presidente do Cored, ela trouxe essa demanda para dentro da universidade, ela percebeu isso junto aos municípios, tá? Trouxe para cá, procurou alguns parceiros, né? Na época ela já procurou eu, o professor Lademir e o professor Gabriel, nós fizemos uma reunião com o CISGA, entendemos o problema deles e fomos construindo. E como eu falei para vocês, eu entendo que a nossa profissão, né, o pesquisador é isso, né? Ele desenvolve não só a metodologia do laboratório, mas ele tem que desenvolver a metodologia do projeto também, porque o projeto tem que ser construído também, né? Então, é tudo novo, né? Nós somos especialistas em criar coisas novas, e dentre as coisas novas, o próprio projeto. Então, trouxemos a demanda e fomos discutindo, né? E construímos uma forma, né, de contratação disso junto aos municípios, criamos eu me lembro que lá no início do projeto, depois eu vou passar direto às lâminas, tá, gente, para não gastar muito tempo, mas eu acho que isso que eu estou conversando com vocês é bem importante para a reflexão de todos, e eu acho que esse é o objetivo da apresentação de hoje. Mas lá no início, no título do projeto, nós tínhamos uma palavra que chamava estruturante, né? E eu sempre comentava o seguinte, que muitas vezes a gente acha que aquela palavra estruturante é mais um clichê, assim, né, para ficar bonito o título, mas nós conseguimos construir um projeto bem estruturante mesmo, né? Tanto que agora eu vou mostrar para vocês, ele tem uma fase inicial, uma fase intermediária, já tem uma previsão futura, e a gente está conseguindo conduzir aquilo dentro daquilo que estava previsto, sabe? E eu fico bem satisfeito com isso, embora lá no início eu não acreditasse que isso fosse de fato acontecer, né? Eu acho que eu imaginava que as coisas iam seguir caminhos diferentes durante a execução, mas nós estamos conseguindo manter ele, de fato, de uma forma estruturante. Então, esse projeto, ele é um projeto com 32 municípios, tá? Ele não envolve só os municípios da Serra Gaúcha, ele tem municípios... Bom, aqui primeiro eu queria comentar uma coisa bem importante com vocês, né? Não só pelos nomes aqui, mas da importância de um projeto para a formação de recursos humanos, né, gente? Eu acho que isso é o papel fundamental, um dos papéis fundamentais da universidade, né? Então, só esse projeto aí, ele envolve 3 mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, né? E isso que eu acho que é o grande legado, né, um dos grandes legados do projeto. Para a universidade, talvez seja o principal. Né? Então, aqui só queria destacar o professor Lademir, né, que está conosco, o professor Gabriel, né, que nós 3 somos a equipe do projeto, nós trabalhamos especificamente nas diversas áreas do projeto, tá? E depois todos os outros aqui têm um papel extremamente importante no projeto, tá? Mas para que vocês tenham ideia, esse é o problema que foi apresentado aqui, foi trazido à UX, né? O que é o problema? O problema são 643 toneladas de resíduo sólido por dia, sendo que no universo dos 32 municípios nós temos em torno de 1 milhão de habitantes, sendo que desses 32 municípios, só 2 municípios possuem aterro sanitário licenciado, que é o município de Caxias do Sul e o município de Farroupilha. Todos os demais 30 municípios hoje têm que fazer transporte de resíduo urbano. Então, nós temos um conjunto aqui complexo, né, a questão de educação ambiental, né, que o Ministério Público está envolvido no projeto desde o início, tem sempre nos cobrado isso, e nós temos feito o máximo possível. Os municípios têm feito muito na questão da educação ambiental, né, na separação do resíduo, enfim, mas é bem complexo o problema, mas ele é muito estimulante, porque a gente sabe do potencial desse resíduo para uma série de coisas, né? Então, a gente fica bem entusiasmado e tem bastante expectativa dos resultados. Muito bem. As premissas aqui, eu vou passar rapidinho, tá? Mas uma coisa que a gente está fazendo e está dando certo, não só nesse projeto, tá? Em outros projetos que eu estou envolvido, é a questão da legislação ambiental, tá? Então, eu trabalho com processos que têm emissões atmosféricas, têm efluentes, enfim, e nós estamos trabalhando sempre em conjunto com a FEPAM, tá? Nós trouxemos a FEPAM dentro do possível para dentro dos projetos,
tá? Eles participam ativamente dos projetos, porque nós dependemos das licenças. Eu digo aos municípios, por exemplo, especificamente nesse, mas outros que eu vou mostrar para vocês, hoje o grande desafio não é só o resultado ou termos recursos financeiros. Hoje, talvez o maior desafio, talvez não, do meu ponto de vista, o principal desafio é o licenciamento ambiental. O que inviabiliza os projetos de grande porte é a questão do licenciamento ambiental. Então, hoje, a obtenção de uma licença ambiental, ela é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, pelo menos dentro da minha área, tá? Então, a gente está trazendo a FEPAM, o Ministério Público, sempre junto com o projeto, eles se sentem seguros, né, porque eles estão acompanhando o que está acontecendo, e isso viabiliza, isso deixa seguros os técnicos do órgão ambiental para a emissão das licenças. Aqui as fases que estavam previstas lá no início, essa figurinha aí, ela já tem 2 anos, mas esse projeto, de fato, começa em 2019. Isso que eu quero dizer para vocês, tá? Embora nós tivéssemos 2 anos de pandemia, 2020, 2021, ele começou em 2019 e ele tem pelo menos uns 3 anos ainda pela frente. Então, as coisas, nós temos que ter muita paciência com as coisas, né? Mas se nós quisermos acelerar as coisas, normalmente não dá certo, né? Isso é uma das coisas que eu venho destacando sempre. Muitas vezes a indústria nos cobra uma velocidade, fala que a velocidade da universidade não é a velocidade da indústria, e eu sempre comento o seguinte, a velocidade da indústria, né, muitas vezes elas procuram a universidade exatamente porque a velocidade que ela quer imprimir, muitas vezes frustra o projeto. Então, nós temos que encontrarmos a velocidade correta. Não é que algum tem uma velocidade diferente do outro, né? As velocidades, nós temos que encontrar uma velocidade correta. Então, estava previsto essas 3 fases, tá? A fase 1 está finalizada, tá? Foi entregue agora em março de 23. Nós estamos na contratação da fase 2, né? Nessa semana tivemos uma notícia que os contratos já estão sendo enviados para os municípios, né? Então, a agência está enviando os contratos aos municípios para a contratualização da fase 2, né? Só que todas essas questões aí, sim, a agência tem um papel fundamental, né? Uma contribuição fundamental, né? Porque vocês imaginem, né, a questão da documentação, né? Isso nós não temos como viabilizar, né? Então, isso é uma contribuição muito grande da agência, né, para tentar viabilizar essas questões que não são poucas, né, que muitas vezes também causam atraso aos projetos, né. A fase 2, então, está sendo contratada agora, e agora nós já temos uma licença solicitada, uma licença prévia, solicitada junto ao órgão ambiental, e não vai ser instalado um equipamento teste, que a gente chama, ali no aterro de Rincão das Flores. Aí, rapidamente, né, o que estava previsto para a fase 1, tá? Nós trabalhamos em 2 linhas, o lixiviado, o chorume, o professor Lademir está utilizando biodigestão, tá? Eu trabalho com a torta do resíduo, com o processo de pirólise e geração de hidrogênio, tá? Depois, nós temos a parte da pirólise, biodigestão, conforme eu coloquei para vocês, e aqui, ó, aqui o seguinte, na questão da biodigestão, nós temos tanto o digestato quanto o char, que são produtos que o professor Gabriel está utilizando lá em Fazenda Souza para diversas aplicações, os resultados são muito promissores. Então, aqui é a fase 2, tá? Inicialmente ela ficou muito grande, e para que a gente pudesse viabilizar a fase 2, nós fatiamos ela, tá? E a fase 2, ela prevê basicamente a instalação já de uma unidade de teste, né, já de uma capacidade de 5 toneladas a dia, ali no aterro sanitário de Rincão das Flores, só que nós fatiamos ela para viabilizar ela tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de cronograma físico. E aí agora nós criamos a etapa 1, 2 e 3 da fase 2. O que está sendo contratado agora é essa etapa 1, tá? Essa etapa 1 nós vamos fazer todos os projetos, nós vamos fazer o projeto executivo, nós vamos fazer o projeto conceitual, o projeto executivo, tá? E a partir disso nós vamos pedir a licença de instalação, porque hoje o que está sendo solicitado, o que está protocolado na FEPAM é a licença prévia, né? E agora nós já estamos fazendo resposta ao ofício da FEPAM para licença prévia, e aí sim
nós vamos pedir a licença de instalação no final dessa etapa. Muito bem. Aqui, como eu falei para vocês, a importância da legislação ambiental, tá? Sempre eu recomendo acompanhamento do órgão ambiental. Aqui nós utilizamos uma grande alternativa, uma oportunidade que a própria legislação nos deu, que ela pede a unidade de pesquisa como acompanhador, a unidade de pesquisa deve acompanhar os projetos, e nós aproveitamos isso. Tá? Aqui a unidade de teste que eu falei para vocês, as 5 toneladas por dia não é por acaso, 5 toneladas por dia porque está previsto na legislação. Tá? Aqui o que eu falei para vocês, o empreendedor deve, segundo a legislação, o empreendedor deve procurar uma unidade de pesquisa para fazer o licenciamento, a unidade de pesquisa, uma universidade. E aqui, casos semelhantes a esse que eu falei para vocês, todos acompanhados pela agência também de projetos, né? E aqui já com licenças expedidas, só que são projetos industriais. Esse aqui é um projeto lá em Gravataí, tá? Esse projeto também nos procurou aqui na FEPAM, acho que lá por 2020, já uma unidade industrial, 8 toneladas, ela é batelada, tá? Uma unidade de pirólise, de pneus, na Restires, em Gravataí, já tem 2 licenças expedidas pela FEPAM, e agora está numa fase final para a expedição da licença de operação deles, né? Aqui é um outro projeto também acompanhado pela Agência de Inovação, lá com a Calçados Beira Rio, Ambiente Verde em Taquara, né? Mesmo modelo da Restires, também estive ontem lá, fase final agora, para teste de queima e solicitação de licença de instalação, licença de operação. Aqui outro projeto também com a Agência de Inovação, a Biocis, ali em São Sebastião do Caí, também nos procurou há uns 3 ou 4 anos, estamos trabalhando juntos. A Biocis só tem licença hoje ainda de instalação, não foi expedida autorização geral para a operação do equipamento deles ali em São Sebastião, tá? Está sendo solicitado. Aqui é a gaseificação de resíduos de madeira, da Beira Rio é a geração de hidrogênio a partir de resíduos calçadista, a Restires são pneus inservíveis, né? Ele recolhe 80% dos pneus inservíveis do Rio Grande do Sul, leva a Gravataí, faz pirólise, produz char, óleo de pirólise e está iniciando a comercialização desses produtos. E aqui, os laboratórios envolvidos no projeto específico lá do RS-UP, né, o laboratório do professor Lademir, o Latam, o laboratório lá que eu sou responsável, o Lebil, e o laboratório do professor Gabriel lá em Fazenda Souza. Então, gente, assim, o que eu posso dizer para vocês é que não há uma receita, né? Eu gostaria muito de dizer que existe, mas ela não existe. E eu acho que o principal é a vontade, né? E eu acho que a Agência de Inovação está aí para contribuir com isso, né? E pelo menos eu sempre fui muito bem recebido lá e agradeço também aqui ao Matheus, a Profineide, né? Sempre fui muito bem recebido e tenho certeza que todos os colegas que tiverem interesse, com certeza a Agência de Inovação está à disposição, tá? Então, acho que era isso. Muito obrigado, professor Everaldo. Muito obrigado, professor Godinho. De fato, seus projetos aí são uma exemplificação interessante de como pesquisador, demanda, agência podem colaborar e dar vazão a esses projetos.